O milionário barbeiro congela ao ver a mendiga negra na porta da barbearia, na agitação do centro nervoso de São Paulo. Álvaro tinha construído o sonho de qualquer homem. Uma barbearia luxuosa, repleta de móveis em madeira escura, espelhos reluzentes e uma clientela que não conhecia crise. Os aromas de óleos e loções esbanjavam riqueza. Com o sorriso perfeito e o terno ajustado, ele era a definição de sucesso. Mas naquela manhã ensolarada, seu mundo de glamour desmoronou em um instante que desafiou qualquer lógica. Enquanto a fachada da sua barbearia emanava sofisticação, algo o fez congelar. Uma figura curvada em frente à porta. Era ela. Ele a reconheceu instantaneamente. A mendiga negra que, com seu olhar perdido e roupas esfarrapadas, refletia tudo o que ele queria esquecer. Sua mãe. A mulher que o abandonara, mergulhada nas sombras da cidade, ali estava à luz do dia. Sua presença como um peso insuportável. Quase podia cheirar a comida que ela costumava preparar. A sensação de segurança que agora parecia tão distante. A vergonha o consumia. Como ele, um homem de sucesso, podia ser visto ao lado de alguém assim? O olhar da mendiga era um espelho que refletia não só seu passado, mas os segredos enterrados. Pensamentos atravessavam sua mente. Como ela chegou até ali? O que poderia ter acontecido para que a mulher que um dia foi sua mãe estivesse naquela condição? Ele queria afastar esses pensamentos e esconder sua vulnerabilidade, mas a urgência de saber se sobrepunha ao desejo de fugir. As vozes na sua cabeça se multiplicavam. O rival de sua juventude, que sempre jurou acabar com sua fortuna, mingava na periferia de sua mente, observando como um abutre. Ser visto com a mãe mendiga agora parecia um convite para o escárnio público, uma chance de derrubá-lo. E se as câmeras noturnas pegassem a cena, o que diriam nas redes sociais? O peso do dilema o paralisava enquanto ele encarava aquela mulher que trazia consigo todas as cicatrizes de sua história. Ele poderia fechar os olhos e ignorar, voltar para o conforto de sua barbearia e manter sua imagem imaculada, ou teria que encarar a verdade cruel. Sua mente girava. Cada opção, uma armadilha mais profunda que a anterior. É como se o universo estivesse conspirando contra ele. Era mais do que um encontro acidental. Era um chamado para confrontar o que ele havia negligenciado por tanto tempo. Mas como fazer isso em um mundo que valoriza a aparência mais que a substância? Como admitir ao mundo que, sob a camada superficial do sucesso, batia um coração traumatizado e cheio de perguntas? O peso se acumulava e, ao mesmo tempo, uma pequena faísca de esperança brotava no fundo de sua dor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube... E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso se acumulava, e ao mesmo tempo, uma pequena faísca de esperança brotava no fundo de sua dor. Era tudo muito confuso, e enquanto Álvaro lutava contra suas emoções, um grito cortou o ar. Era uma mulher. Uma das clientes da barbearia, que havia saído para fumar, olhava fixamente para a mendiga em pé, seus olhos arregalados de horror. "Alguém chame a polícia!" ela gritou, apontando. Álvaro seguiu seu dedo e seu coração parou por um instante. A mendiga, que parecia tão perdida e pequena, agora se sacudia,
seu corpo tremendo como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Algo estava errado, muito errado. Ela, murmurou Álvaro, mas não conseguiu completar a frase. Em meio ao frenesi, a mulher soltou um grito agudo e uma multidão começou a se formar ao redor. O medo e a curiosidade faziam os rostos se contorcerem em expressões de espanto, enquanto todos se perguntavam o que estava acontecendo. A mendiga caiu no chão e a cena se transformou em um pesadelo. Álvaro sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não conseguia desviar o olhar. A mulher estava se contorcendo. E então, do nada, ela começou a gritar. A dor em sua voz era tão intensa que ele se sentiu fisicamente atingido. A agonia dela ecoava no fundo de sua alma. Álvaro, ajuda! Uma voz clara o puxou de suas lembranças. E ele viu um amigo de infância, Pedro, empurrando a multidão. O caos se espalhava, e ele sentiu a pressão dos olhares dos clientes. Todos agora verificados como espectros em sua antiga barbearia. A mendiga levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os de Álvaro. Naquele instante, algo grande e inexplicável se quebrou entre eles. A dor e o amor entrelaçados, como uma rede feita de memórias de infância. E então, ela falou, não apenas com a voz, mas com cada fibra do seu ser. Álvaro, você precisa saber a verdade. E então, com um gesto que parecia fora de lugar, ela retirou um pedaço de papel amassado do bolso. A multidão ficou em silêncio, a tensão os mantendo paralisados. Nesse momento, o tempo congelou. O papel voou de suas mãos e deslizou até os pés de Álvaro. Ele se abaixou instintivamente para pegar, suas mãos tremendo. Ao desdobrar o papel, seu coração disparou. Era um documento, um atestado de paternidade. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Reconhecimento de paternidade de Álvaro Gomes de Souza. Desorientado, ele olhou para a mulher no chão, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. O que isso significava? Os sussurros começaram. Ela é a mãe dele. Como pode ser? Ele sempre disse que foi abandonado. Mas a verdade mais chocante que pairava no ar era que ele não apenas teve a mãe dele diante de sua barbearia, mas que ele mesmo era parte de uma história muito maior. Uma trama que o conectava a pessoas, desesperos e segredos que ele nunca sonhou em explorar. O nó na garganta de Álvaro se apertou, e a intensidade da cena se multiplicou. As vozes ao seu redor já não eram mais do que um zumbido distante. Ele tinha uma escolha: ignorar o passado que havia tentado enterrar ou encarar uma verdade que poderia destruir tudo o que ele construiu. E ali, parado em frente à própria mãe, a vida que sempre sonhou se desdobrava em um labirinto de incertezas. As perguntas começaram a se agitar na mente dele. O que mais ele não sabia? Que segredos estavam escondidos sob a superfície dessa realidade perfeita? Uma sombra crescente se formou entre eles. E enquanto o tumulto da barbearia continuava, Álvaro se viu à beira de um abismo que desafiava sua coragem. Ele precisava decidir, mas a escolha parecia impossível, como se o destino já estivesse decidido por ele. A tensão parou o tempo em volta de Álvaro. O papel amassado tremia em suas mãos. As pessoas ao redor, em silêncio, apenas observavam, como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas aquele momento perturbador. A mendiga o encarava. Seu olhar estava cheio de dor. Mas agora havia algo mais. Um brilho de reconhecimento que fazia-o ser. Ela não é a mãe dele? O que ela quer dizer? As vozes se entrelaçavam, criando uma cacofonia de especulações que ecoava na mente de Álvaro. As palavras dela o atravessaram como uma lâmina. O que ela queria dizer? A desesperança que ele sentia se transformou em uma inquietação genuína. Algo dentro dele começou a quebrar. Mas o que ela poderia revelar
que mudaria tudo. O peso do passado, as memórias dolorosas, se dissolviam lentamente em uma nova realidade. Mas, antes que pudesse processar, algo brutal interrompeu o momento. Um grito estridente cortou o ar. Álvaro voltou seu olhar rapidamente, notando uma figura correndo em sua direção. Era um homem, alto e com uma expressão frenética, seus olhos cheios de fúria. "Saia da frente!" ele berrou. A multidão explodiu em pânico, as pessoas se afastando em desespero, criando um vácuo ao redor dele. O homem estava prestes a se chocar com a mendiga. Álvaro, num impulso, gritou: "Não!" Mas já era tarde. O homem passou como um furacão e a mendiga, já debilitada, foi jogada para o lado com um impacto que fez o corpo dela colidir com o chão com um som seco. O ar pareceu sair do peito de Álvaro. A cena se desenrolou em câmera lenta. "Não! Não!" Ele correu até ela, o medo pulsando em suas veias. O rosto da mendiga, anteriormente marcado pela dor e pelo desespero, agora estava pálido, como se a vida estivesse se esvaindo dela. Ele se ajoelhou, sentindo a aspereza do chão sob seus joelhos. A multidão se manteve a uma distância segura, observando com olhares de horror e curiosidade. "Álvaro", ela sussurrou, a voz mal saindo. "Tem algo que você precisa saber. Eu não sou sua mãe." As palavras deixaram um vácuo tão profundo que parecia ecoar em sua mente. O que ela estava dizendo? Não podia ser verdade. Essa revelação cortou mais fundo que qualquer dor física. A pressão dos olhares sobre ele aumentava. O que havia se transformado em uma busca de respostas agora desmoronava em um dilema ainda mais profundo. "Não! Você é a minha mãe", Álvaro declarou. Mas a incredulidade em sua voz não convenceu ninguém, nem ele mesmo. A mendiga começou a se contorcer de novo, e os gritos voltaram a encher o ar. A multidão se aproximou, hipnotizada pela cena dramática, mas com a incerteza pairando como uma nuvem. De repente, ela puxou de novo o papel, agora mais amassado, e o entregou a ele. "Leia. A verdade está aqui. O que eu não pude te contar é o que você precisa." E, antes que pudesse terminar, seus olhos se fixaram nos dele, um olhar intenso que carregava toda a carga de sua história. Álvaro olhou para o papel, sentindo um vazio imenso dentro dele. E então, como se tudo conspirasse, um outro homem apareceu, desta vez com uma expressão conhecida. Era Pedro, seu amigo de infância, com uma expressão que misturava preocupação e um temor implícito. "Álvaro, precisamos ir. Agora", disse Pedro, puxando-o para longe, mas ao mesmo tempo, o papel escorregou de suas mãos. "Eu não vou deixar você, não posso deixar." Nesse instante, a verdade estava nas sombras, esperando para ser revelada. Mas antes que pudesse agir, uma sirene começou a tocar ao fundo. A sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente se espalhou, como se o destino estivesse forjando um novo caminho, bem diante de seus olhos. O que aconteceria agora? Ele não sabia, mas entendia que essa verdade poderia dividir tudo o que ele tinha, e ainda não tinha. O caos parecia não ter fim. Álvaro olhou para a mendiga, que agora lutava para se manter consciente, e a pressão no seu peito aumentou. A multidão, em um misto de curiosidade e horror, estava grudada ao cenário, como se esperasse uma revelação. "Não deixe ela morrer, Álvaro", Pedro gritou, mas ele mal podia ouvir. As palavras da mendiga ecoavam na sua mente. "Não sou sua mãe", o que significava? O papel amassado em suas mãos parecia ferido, como se carregasse mais segredos do que respostas.
Eu sou a sua mãe. Ele tentou insistir de novo, mas a gravidade da situação tornava sua voz trêmula e fraca. A mendiga olhou fundo em seus olhos e a luz da vida parecia desaparecer lentamente dela. O medo crescia, a sirene se aproximando como uma tempestade. Não, não sou. Ela respirou pesadamente, o esforço de falar a fazendo tremer. Eu vim aqui para te proteger. Seu olhar era cheio de dor, mas havia uma urgência ali. O peso da declaração era imenso. Proteger de quê? Álvaro se agarrou à última esperança. Me diga, por favor. A multidão fazia murmúrios, as vozes misturando-se em um burburinho. Foi então que tudo deu uma guinada inesperada. Ele sentiu alguém empurrar suas costas. Álvaro se virou rapidamente e viu uma mulher de cabelos longos, rosto pálido e olhos reafirmados de desespero. Era Beatriz, uma amiga de infância que ele não via há anos. Algo estava errado. Álvaro, você precisa sair daqui! Beatriz quase gritou, puxando-o para longe. A situação acabou de mudar. Você não pode ficar. Seus olhos estavam arregalados, como se algo ameaçador estivesse se aproximando. Mas a minha mãe! Ele estava em choque, tentando processar tudo. O que Beatriz sabia que ele não sabia? A expectativa de uma verdade duradoura estava prestes a se desfazer. Não há tempo, disse Beatriz, quase puxando-o pelo braço. Ela olhou para a mendiga no chão, um olhar que misturava preocupação e uma pitada de medo. Ela não é quem você pensa. Tem algo muito mais profundo aqui. E eles estão vindo. Álvaro olhou de volta. Mas o que mais poderia mudar? A mendiga lutava contra a dor, as camadas de sentença se desenrolando, enquanto a verdade dela permanecia em um manto de mistério. Ele queria acreditar no que tinha construído, na identidade que ele se esforçou para manter. Foi quando um grito cortou o silêncio. Álvaro! A voz era de um homem, mas não qualquer homem. Era o rival de sua juventude, Caio. Ele emergiu da massa, sua presença trazendo um terror imediato. Você realmente não sabe? Essa mulher não é só uma mendiga, é parte de um jogo muito maior. Nessa fração de segundo, o chão parecia ruir sob os pés de Álvaro. O que você está dizendo? Ele ficou paralisado. A história que você pensa que conhece, tudo está prestes a mudar. Prepare-se para tudo o que está por vir. Caio sorriu com um sorriso que arrepiou Álvaro, cravejando uma verdade obscura. Ele não sabia o que pensar. A voz da mendiga à sua frente, cada vez mais distante, tornava o ar ao seu redor pesado. Uma angústia tomou seu coração. O que tudo isso significava? Havia segredos enterrados em seu passado que estavam prestes a serem revelados. Mas o que mais poderia esperar por ele? As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira tempestade já havia começado no coração dele. Álvaro tinha que escolher: seguir o desconhecido que Beatriz prometia ou confrontar a mulher que poderia não ser sua mãe. Mal sabia ele que essa dualidade de escolhas só iria levar a mais revelações devastadoras. O que ele verdadeiramente desejava acima de tudo? A verdade poderia separar os laços que achou que tinha ou iluminar o caminho que jamais imaginou trilhar. E enquanto a multidão observava, Álvaro sentiu que o destino já estava escrito. E agora ele teria que decidir se seria seu autor ou a vítima do enredo. O caos parecia não ter fim. Álvaro olhou para a mendiga, que agora lutava para se manter consciente, e a pressão no seu peito aumentou. A multidão, em um misto de curiosidade e horror, estava grudada ao cenário, como se esperasse uma revelação. Não deixe ela morrer, Álvaro! Pedro gritou, mas ele mal podia ouvir. As palavras da mendiga ecoavam na sua mente. Não sou sua mãe. O que isso significava? O papel amassado em suas mãos
parecia repleto de segredos, quase resmungando por respostas. Eu sou a sua mãe. Ele tentou insistir de novo, mas a gravidade da situação tornava sua voz trêmula e fraca. A mendiga olhou fundo em seus olhos, e a luz da vida parecia desaparecer lentamente dela. O medo crescia, a sirene se aproximando como uma tempestade. Não, não sou. A expressão da mendiga era uma mescla de dor e urgência. Eu vim aqui para te proteger. Seu olhar era cheio de desespero, como se estivesse tentando evitar que um grande mal se concretizasse. Proteger de quê? Álvaro se agarrou à última esperança. Me diga, por favor. As vozes ao redor começaram a clamar, criando um burburinho quase ensurdecedor. Nesse instante, algo brutal interrompeu o momento. Um homem alto se soltou da multidão, seus olhos fixos em Álvaro. Era Caio, seu rival de infância, com um sorriso debochado no rosto. Álvaro, ele gritou, você precisa saber a verdade sobre ela. Oh! As palavras do rival cortaram o ar. Álvaro virou a cabeça, confuso, enquanto a multidão se dividia. O que você sabe? Fala, Caio, o que está acontecendo? O que eu sei é que essa mulher não é quem você pensa que ela é. Caio riu, mas havia algo obscuro em sua reação. A adrenalina pulsava nas veias de Álvaro. O que Caio poderia ter que o fizesse parecer tão satisfeito, tão seguro de si? O que aconteceu a seguir foi um frenesi. Do alto da barbearia, um grupo de repórteres chegou, registrando tudo com as câmeras. Álvaro sentiu o coração acelerar. As luzes brilhavam como se fossem estrelas torturantes. Não, isso não é um show. Essa mulher precisa de ajuda, ele gritou. Mas a cena chamava mais atenção do que ele queria. A mendiga, agora com dificuldade para respirar, ergueu a mão, como se quisesse silenciar o tumulto ao redor. Álvaro, escute! Ela parecia estar se esforçando ao máximo, mas suas palavras saíam engasgadas. Tem algo mais que você precisa saber. A multidão estava em silêncio, mas a tensão havia crescido. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, naquele momento crítico, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu, vestindo uma jaqueta de couro, com um olhar determinado. Era Beatriz, uma amiga de infância. Ela se aproximou de Álvaro, com um ar intenso. Álvaro, eu sei de tudo, e você precisa acreditar em mim. Beatriz, agora não. A mendiga, ele começou, mas ela o cortou. Ela não é a sua mãe. Essa mulher não é quem você pensa, e tem algo muito mais sombrio nisso. A revelação dela pesou como chumbo, e Álvaro sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele olhou para a mendiga, que estava em desespero, a luz de sua vida parecendo escorregar como areia entre os dedos. Não sou só uma mendiga. Eu sou parte de algo que você não imagina, disse a mendiga, a voz fraquejando. Você precisa saber do seu verdadeiro passado. O que você se tornou, isso não é à toa. Álvaro estava entre a cruz e a espada. O que mais ele não sabia? Mas antes que pudesse perguntar, um grito irrompeu da multidão. Olha ali! Era uma mulher correndo na sua direção, e a expressão dela era de puro terror. Fujam! Eles estão vindo! Gritou a mulher. E repentinamente todo o ambiente virou um choque de gritos e pânico. As sirenes se tornaram insuportáveis, e Álvaro sentiu um aperto na garganta. Ele não sabia a quem se referia, mas o que estaria para acontecer mudaria tudo. A mendiga, que parecia quase à beira da morte, lançou um olhar de desespero para Álvaro. As palavras por ela ainda não ditas pesando nas sombras. A verdade está atrás de você. O que você não vê.
E então um palpite apressado atravessou sua mente. O que se escondia ao seu redor, disfarçado na nuvem de confusão e medo? Que Caio sabia que ele não sabia. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, Álvaro sentiu uma verdade gelada tomar conta dele. A última imagem da mendiga em sua mente foi um olhar que misturava tristeza e revelação, como se ela soubesse que seu destino estava nas mãos dele. E com uma última reflexão de que tudo poderia mudar a qualquer momento, ele se viu à beira de uma escolha. O que a verdade carregava e como tudo isso mudaria sua identidade. Ele estava prestes a descobrir, mas a que custo? O caos parecia não ter fim. Álvaro olhou para a mendiga, que agora lutava para se manter consciente, e a pressão no seu peito aumentou. A multidão, em um misto de curiosidade e horror, estava grudada ao cenário, como se esperasse uma revelação. Não deixe ela morrer, Álvaro, Pedro gritou, mas ele mal podia ouvir. As palavras da mendiga ecoavam na sua mente. Não sou sua mãe. O que isso significava? O papel amassado em suas mãos parecia repleto de segredos, quase resmungando por respostas. Eu sou a sua mãe. Ele tentou insistir de novo, mas a gravidade da situação tornava sua voz trêmula e fraca. A mendiga olhou fundo em seus olhos, e a luz da vida parecia desaparecer lentamente dela. O medo crescia, a sirene se aproximando como uma tempestade. Não sou. A expressão da mendiga era uma mescla de dor e urgência. Eu vim aqui para te proteger. Seu olhar era cheio de desespero, como se estivesse tentando evitar que um grande mal se concretizasse. Proteger de quê? Álvaro se agarrou à última esperança. Me diga, por favor. As vozes ao redor começaram a clamar, criando um burburinho quase ensurdecedor. Nesse instante, algo brutal interrompeu o momento. Um homem alto se soltou da multidão, com os olhos fixos em Álvaro. Era Caio, seu rival de infância, com um sorriso debochado no rosto. Álvaro! Ele gritou. Você precisa saber a verdade sobre ela. As palavras do rival cortaram o ar. Álvaro virou a cabeça, confuso, enquanto a multidão se dividia. O que você sabe? Fala, Caio. O que está acontecendo? O que eu sei é que essa mulher não é quem você pensa que ela é. Caio riu, mas havia algo obscuro em sua reação. A adrenalina pulsava nas veias de Álvaro. O que Caio poderia ter que o fizesse parecer tão satisfeito, tão seguro de si? Foi então que o inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma mulher surgiu como um relâmpago. Era Clara, uma amiga de Álvaro, que ele não via há anos. Álvaro, você não pode acreditar no que está acontecendo. Sua voz era urgente, quase desesperada. Algo estava errado. Clara, não agora. A mendiga. Ele começou, mas ela o cortou. Escute. Não é sobre ela. A verdade, ela não é sua mãe. Mas ela é parte de algo muito maior. E você está no meio disso. Isso pode destruir sua vida. As palavras de Clara atingiram Álvaro como uma bomba. E pânico crescia em seu peito. Destruir minha vida? Como assim? O que você está dizendo? Ele olhou para a mendiga, que agora olhava fixamente para ele, os olhos cheios de uma súplica silenciosa. Foi então que tudo mudou. O rosto da mendiga se iluminou de repente, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Álvaro, eu não sou sua mãe, mas sou alguém que você precisa conhecer. Você é o último dos meus filhos, mas não do jeito que você pensa. O ar ficou pesado em volta deles. Álvaro sentiu a cabeça girar. O que ela queria dizer? Os murmúrios da multidão
agora soavam como um ruído distante. Ele estava perdido em suas próprias confusões, novas perguntas surgindo. O que isso significa? E quem são os outros? O choque dominava sua expressão. Os seus irmãos. Eles se foram. Eu não consegui protegi-los a tempo. A voz da mendiga tremia, e com essa revelação, outro homem apareceu, e Álvaro sentiu o queixo cair. Era Marcos, seu pai que havia morrido há anos. Pai? Álvaro mal conseguiu murmurar, a incredulidade preenchendo seu peito. O olhar de Marcos era sombrio. Eu voltei para te alertar. Você não é só um homem de negócios. Você tem uma herança que nós tentamos manter oculta. E neste momento, a verdade se desdobrava em sua mente como um quebra-cabeça. Ele não apenas havia encontrado a mãe, mas havia descoberto que seu passado estava entrelaçado em uma teia de segredos e perigos que ele nunca imaginou ser real. O peso da revelação se esmagava sobre ele enquanto a multidão assistia em choque, sem saber o que esperar a seguir. O que mais estava por vir? A luta por respostas apenas começava, e o destino estava prestes a cobrar um preço muito maior. Nesse instante, uma sirene mais próxima soou, e tudo parecia querer desmoronar ao redor dele. O que mais seus pais tinham escondido? E mais importante, quem poderia estar vindo atrás deles agora? O corredor do tempo se fechava. A verdade estava à espreita, e Álvaro sabia que mais surpresas estavam à frente. E talvez mais perdas. O caos parecia não ter fim. Álvaro olhou para a mendiga, que agora lutava para se manter consciente, e a pressão no seu peito aumentou. A multidão, em um misto de curiosidade e horror, estava grudada ao cenário, como se esperasse uma revelação. "Não deixe ela morrer, Álvaro!" Pedro gritou, mas ele mal podia ouvir. As palavras da mendiga ecoavam na sua mente. Ponto. Não sou sua mãe. O que isso significava? O papel amassado em suas mãos parecia repleto de segredos, quase resmungando por respostas. Eu sou a sua mãe. Ele tentou insistir de novo, mas a gravidade da situação tornava sua voz trêmula e fraca. A mendiga olhou fundo em seus olhos, e a luz da vida parecia desaparecer lentamente dela. O medo crescia, a sirene se aproximando como uma tempestade. Não sou. A expressão da mendiga era uma mescla de dor e urgência. Eu vim aqui para te proteger. Seu olhar era cheio de desespero, como se estivesse tentando evitar que um grande mal se concretizasse. Proteger de quê? Álvaro se agarrou à última esperança. Me diga, por favor. As vozes ao redor começaram a clamar, criando um burburinho quase ensurdecedor. Nesse instante, algo brutal interruptou o momento. O caos se apossava do lugar e uma figura alta saiu da multidão como uma sombra. Álvaro reconheceu o homem imediatamente. Caio, seu rival de infância. A expressão dele misturava desdém e um prazer sádico ao ver a cena. Álvaro, você precisa saber a verdade sobre aquela mulher. As palavras do rival cortaram o ar. Álvaro virou a cabeça, confuso, enquanto todos ao redor olhavam ansiosos. O que você sabe? Fala, Caio, o que está acontecendo? Caio deu um passo à frente, e a multidão se afastou, amedrontada. O que você não entende, Álvaro, é que essa mulher não é só uma mendiga. Ela é parte de uma conspiração muito maior. Uma conspiração? Que história é essa? Álvaro estava em choque.
O coração batia descompassado. A mendiga ouviu também, seus olhos cheios de uma súplica silenciosa. Álvaro, cuidado, ele. Cuidado com o quê, mãe? Ele sussurrou. Mas a palavra mãe saiu como um sussurro perdido no barulho. Álvaro, ouça, eu sei por que ela veio até você. Ponto. Caio continuou, agora mais perto. Ela quer te proteger, mas isso não é só sobre você. Há algo mais que precisa ser revelado. A tensão no ar estava palpável. Todos os olhares estavam fixos na mendiga e na troca entre os dois homens. Fala, Caio. O que você sabe? Álvaro pressionou. Foi nesse momento que a mendiga, com um esforço visível, sussurrou. Álvaro, eu não sou quem você pensa, mas há algo que pode nos salvar, se é que ainda tem tempo. O movimento da multidão tornou-se frenético, e Álvaro começou a entender que as peças do quebra-cabeça estavam lentamente se juntando. O que você quer dizer com salvar? Ponto. O que está acontecendo aqui? Você realmente não sabe? Caio disparou. Eu vou te contar sobre o que aconteceu com seus irmãos. Eles não se foram, eles estão vivos. Um silêncio abrupto tomou conta do lugar. A ideia de que seus irmãos ainda estivessem vivos era tanto uma chama de esperança quanto uma faca afiada cortando o coração de Álvaro. O medo de saber a verdade paralisava seus pensamentos. O que você quer dizer com isso? Eu estava esperando por esse momento. O que essa mulher está tentando te contar é a chave para tudo. E se não for agora, será tarde demais. A voz de Caio era um eco profundo, como se houvesse na voz dele um peso de anos. A mendiga não aguentava mais. Você não pode deixá-los cair nas mãos erradas, Álvaro. Você precisa escolher, e você precisa agir agora. Mas antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, um grito cortou o ar. Saída! A saída! Alguém na multidão gritou, e todos começaram a correr. O pânico se alastrava como fogo em palha seca. Não! Voltem! A verdade está aqui! Álvaro gritou, mas ninguém ouvia. Ele olhou para a mendiga, o aperto no peito se intensificando. Ela tinha que explicar mais. O que significava tudo isso? Então algo ainda mais insano ocorreu. A mendiga se contorceu, e uma luz intensa irrompeu de seu corpo. A cena se iluminou como se um deus tivesse acendido um fogo interior. Todos a observaram, paralisados, enquanto ela começou a brilhar. Álvaro! A voz dela se tornou mais firme, e de repente uma forma familiar surgiu, flutuando ao seu lado. Era uma mulher, uma figura que ele conhecia, mas sua mente não conseguia processar. A verdade que havia se mantido oculta por tanto tempo estava finalmente diante dele. Quem é você? A multidão sussurrou. Álvaro sentiu a perna tremer. Ele sabia que tudo havia mudado. E nesse momento as luzes e os olhares concentrados eram apenas um pano de fundo para o que realmente estava se desenrolando. Uma revelação que poderia mudar tudo. E a luta por respostas estava apenas começando. As luzes brilhantes começaram a piscar, e a cena da barbearia se transformou em um cenário de pesadelo. Álvaro observou a mendiga emitindo uma luz que iluminava a escuridão ao seu redor. O murmúrio da multidão foi substituído por um silêncio atordoante, como se todos estivessem presos em uma espécie de feitiço. Ele sentiu um frio na espinha e um nó se formou na garganta. O que estava acontecendo? O que ela queria dizer? A mendiga abriu a boca para falar, mas antes que uma palavra pudesse sair, outra figura surgiu da multidão. Álvaro virou-se rapidamente. Era uma mulher, alta e imponente, com uma expressão feroz. Ele a reconheceu instantaneamente. Mãe
Sua voz escapuliu, confusa e cheia de questionamentos. Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, lançou uma mirada ardente para a mendiga. Você não deveria ter vindo até aqui. O que você estava pensando? A mulher gritou, a voz dela cortando o silêncio como uma faca. A tensão no ar aumentou, e todos olharam entre as duas mulheres, cada uma representando uma parte do passado que Álvaro mal conseguia entender. Eu vim proteger meu filho. Ele precisa saber a verdade. A mendiga, já fraca, se esforçou para manter a voz firme. As palavras dela soavam como um apelo desesperado. Proteger ou destruir? A nova mulher respondeu, com um olhar corrosivo. Com os dedos trêmulos, Álvaro observou a cena se desenrolar. Ele se sentia como um espectador de um grande espetáculo de teatro. Mas o que estava em jogo era muito mais do que uma peça. Era sua vida. As duas mulheres estavam prestes a colidir em uma explosão de verdades e mentiras. A multidão estava quieta, mas a tensão era palpável, evidente nas respirações contidas e olhares ansiosos. Álvaro sentiu sua cabeça girar, a confusão fazendo seu estômago se revirar. Que verdade? Que jogo é esse? Ele perguntou, a voz falhando. A mendiga respirou fundo, como se a própria vida estivesse escapando dela. Você precisa saber que sua vida não é o que parece. Aquela mulher, ela apontou, mas antes que pudesse continuar, a mulher que se apresentou como mãe interrompeu. Não ouça essa loucura. Ela não é sua mãe. É uma impostora. Disparou, os olhos flamejantes. Você é meu filho, e nossa família está em perigo por causa dela. Você não pode confiar. Como eu posso saber quem está me dizendo a verdade? Álvaro perguntou, a frustração transbordando. Ele estava cercado por mentiras, e cada palavra que saía da boca de uma delas parecia another layer of complexity, another lie waiting to unfold. Foi então que a mendiga cedeu. O corpo dela começou a tremer, e uma luz mais intensa emitiu dela. A multidão recuou em horror, os rostos pálidos e os olhos arregalados. E em um momento de pura e intensa revelação, a mendiga gritou: Álvaro, a verdade é que você não é só meu filho. Você é parte de algo muito maior. A revelação atingiu Álvaro como um soco no estômago. Ele não conseguia processar. Ser parte de algo maior? O que isso significava? E, de repente, tudo explodiu. Uma sombra, formada por um grupo de homens em trajes escuros, emergiu da multidão, com feições ameaçadoras e uma presença que deixava no ar um medo profundo. É hora de cortar a ligação com o passado de uma vez. O líder do grupo, um homem alto e robusto, rugiu, e um arrepio correu pela espinha de Álvaro. Ele percebeu que os homens não estavam lá para ajudar. Dots. A verdade que pensou ter encontrado estava cercada de um perigo ainda maior. A mendiga olhou para Álvaro, o desespero em seus olhos. Álvaro, eles são os responsáveis pela tragédia dos seus irmãos, e agora querem você. O choque da palavra irmãos fez o mundo dele girar. Essa revelação foi como uma bomba. Agora tudo o que ele imaginou ter certeza já não existia mais. Desculpa, não é justo! Álvaro gritou, sentindo o pânico tomando conta dele, o caos crescendo, enquanto as portas da barbearia eram cerradas. Ele estava em um labirinto de mentiras, e a verdade estava prestes a ser arrancada dele. Enquanto os homens começavam a avançar, Álvaro percebeu que estava em um ponto sem volta. A linha entre o passado e o presente estava se desfazendo, e a única certeza que restava era o instinto de sobrevivência.
Ele precisava fazer uma escolha, uma decisão que poderia mudar seu destino para sempre. E antes que pudesse pensar em uma saída, algo drasticamente inesperado aconteceu. A mulher que afirmou ser sua mãe, sem aviso, caiu ao chão. Não! Álvaro gritou, seu coração despedaçando. Ele se agachou, a luz em seus olhos já começando a se apagar. O destino deles, na verdade, poderia estar interligado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E no instante em que ele assegurava, uma nova verdade parecia pronta para se revelar. Álvaro segurava a mulher em seus braços, seu coração batendo acelerado, enquanto ele a observava se apagar lentamente. A multidão, em volta, ainda estava em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. O pânico estava prestes a se espalhar como fogo em palha seca, quando a mendiga olhou nos olhos dele. E no eco de suas últimas palavras, ele viu a verdade começar a se revelar. Você é parte de algo muito maior, ela quase gritou, e algo naquele instante mudou, como se uma porta tivesse se aberto. E nesse momento, a mulher que se dizia sua mãe, que estava ali ao lado, começou a convulsionar. Álvaro mal teve tempo de olhar para ela. Não, mãe! Ele soltou um grito, e a visão da mãe caindo ao chão fez seu coração quase parar. Ele a segurou, esperando que ela estivesse bem, mas algo no olhar dela passou um frio pela espinha. Era como se ela estivesse prestes a falar, mas a dor a sufocava. Álvaro, eles estão vindo. A voz dela mal conseguiu escapar. Da multidão, um homem se adiantou, um sorriso sádico em seu rosto. Era Caio, seu eterno rival. Então ela finalmente falou, não é? Caio riu, e a multidão começou a se agitar com a expectativa do drama que se desenrolava diante deles. Você realmente não sabe, Álvaro, e agora acabou. O que ela escondeu será revelado, e você vai ver a verdade. O coração de Álvaro afundou. O que Caio queria dizer? O que mais estava escondido? Com um movimento rápido, Caio se aproximou, e em um instante, um truque inesperado aconteceu. Ele puxou um objeto do bolso. Era uma faca. Cale-se, Caio! Álvaro gritou enquanto tentava proteger a mãe caída. Mas Caio só se divertia. Você deveria ter sido mais cuidadoso, Álvaro, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Ele se virou e com um golpe rápido, o objeto brilhou sob a luz do sol, atingindo a mendiga em cheio. O ar ficou parado enquanto todos observavam, em estado de choque, esperando pelas consequências. Não! A palavra escapuliu da boca de Álvaro, e sem pensar, ele se lançou na direção deles. Mas os braços de Caio seguraram a faca com força e pressionaram contra um peito que, por um momento, parecia impassível. E então, um grito cortante ecoou no ar. Mas a voz não era da mendiga, era de sua mãe. Álvaro, ela gritou, e nesse instante, a realidade de tudo começou a balançar. A mendiga não havia caído antes. Ela estava se levantando lentamente, e uma luz ofuscante emanava dela. Era como se uma energia especial estivesse sendo despertada. Mas o que mais chocou Álvaro foram as palavras que ela começou a pronunciar. Você não sabe ainda. A verdade sobre nós dois. Nós somos ligados por um destino que vai muito além do que imagina. Você não é quem pensa que é. Álvaro sentiu o mundo girar em torno dele. As revelações e segredos não eram apenas sobre sua origem, mas algo que mudava toda a narrativa de sua vida. Ele estava prestes a descobrir
que havia mais do que apenas uma relação de mãe e filho. Era uma conexão que envolvia vida e morte. E enquanto ele tentava processar isso, os homens que estavam na multidão começaram a avançar, cercando-os. A tensão era palpável e o clima estava carregado de uma expectativa pesada. "O que você pretende fazer?" Um dos homens perguntou a Caio, que segurava a faca, agora parecendo um marionetista tendo as linhas cortadas. "Eu pretendia acabar com isso de uma vez por todas. Ele nunca deve saber." Caio respondeu, mas suas palavras estavam repletas de dúvida. O ar pesado tornou-se um campo de batalha de emoções. Álvaro olhou para a mendiga, para sua mãe caída e para Caio. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. A verdade dele não apenas mudariam sua vida, mas influenciariam todos ao seu redor. "Eu não posso deixar que você faça isso," ele murmurou com determinação crescente. "Eu vou descobrir a verdade, e não importa o que custe." E antes que pudesse continuar, tudo ao seu redor se silenciou. Um grito ainda ecoava em sua mente, mas as revelações estavam apenas começando. Ele percebeu que a luz envolvia um caminho que ele precisava seguir. Um caminho que prometia respostas, mas também revelações devastadoras. O dilema agora era seu, e ele não sabia se estava se tornando o salvador ou o causador de sua própria tragédia. E enquanto batia em retirada para o desconhecido, a dúvida se instaurou. O que significaria tudo isso? O que ele realmente descobriria no final? Álvaro segurava a mulher em seus braços, sabendo que o tempo estava se esgotando. As luzes brilhantes ao redor dele ofuscavam tudo, e o murmúrio da multidão se tornava um eco distante. O ar estava carregado de tensão, e ele só conseguia pensar nas últimas palavras da mendiga. "Você é parte de algo muito maior." "Não pode ser!" ele gritou, sua voz tremendo. Ele olhou para Caio, que se divertia com a confusão. "O que você está esperando? Essa é a oportunidade!" gritou Caio, como se estivesse orquestrando uma peça de teatro. As emoções de Álvaro estavam à flor da pele. A vida da mendiga e a sua própria estavam entrelaçadas em um fio de destino que agora parecia cortado. "Não!" Álvaro sussurrou, o desespero tomando conta dele. Ele notou a luz da mendiga começando a diminuir. Ela parecia frágil, mas havia uma força que emanava dela. "Mãe, você precisa ficar forte. O que você estava tentando me dizer?" As palavras dela começaram a ecoar em sua mente, como se fossem uma canção pertencente a outro tempo. "Você é o último. Filhos, proteção." E de repente ele entendeu. As verdades que ele estava prestes a descobrir não eram apenas sobre ele, mas sobre sua família. O passado que ele gostaria de esquecer estava tomando vida diante dele. "Álvaro, você não pode desistir." A mendiga murmurou, sua voz agora quase um sussurro. "Eles estão vindo, e a verdade é a única coisa que pode te salvar." Seus olhos fixos nos dele estavam cheios de dor e determinação. Ele não podia deixar que ela partisse sem ter a certeza de que tudo faria sentido. A multidão começou a agitar-se novamente, as vozes se misturavam em um coro de especulações e medo. Caio estava prestes a atacar novamente, mas Álvaro não poderia deixar que isso acontecesse. "Eu não posso deixar que você machuque mais ninguém," ele gritou, levantando-se com a mendiga apoiada contra seu peito. E como se um sinal tivesse sido dado, a multidão começou a se dividir. Álvaro, com a força da verdade pulsando dentro de si, olhou de volta para Caio. "Se você tem algo a dizer, vem até aqui e faça."
disse, desafiador. Caio riu, mas havia nervosismo em sua expressão. O que ele sabia que poderia mudar tudo? Você não faz ideia do que está lhe dando. Caio respondeu, tentando intimidar. Mas Álvaro estava cansado de viver na sombra do passado, cansado de ter medo das verdades ocultas. Ele não se deixaria intimidar. Foi então que, de repente, a luz da mendiga brilhou intensamente. Algo a mais estava ali, uma força que parecia vir de dentro dela. Álvaro, a luta não é apenas sua, é nossa. Estamos juntos nisso. Sempre estivemos. E com isso, a multidão parou, e Caio foi cercado por sombras, que pareciam manifestar-se a partir da luz da mendiga. Você quer mesmo saber a verdade? Caio gritou, mas agora suas palavras tinham um tremor de insegurança. A energia ao redor parecia vibrar com cada batida do coração de Álvaro. Silêncio. Álvaro estava prestes a tomar a decisão que alteraria tudo. Ele não queria mais viver na ignorância. Sim, eu quero saber. Diga-me o que está acontecendo. A intensidade de suas palavras cortou o ar como uma faca afiada. E naquele momento, um novo caminho se abriu diante dele. A mendiga parecia mais forte, e a verdade dançava nas sombras do passado. Vamos, Álvaro. O que está por vir exigirá coragem, mas você não está sozinho. Enquanto o caos ao redor se acalmava, a luz da mendiga iluminava sua jornada. Ele olhou para as pessoas que estavam ali, as vidas interligadas em um destino coletivo. Não era mais sobre sua busca individual. Era sobre sua família, seus irmãos e tudo o que ele havia perdido. Eu vou descobrir a verdade, ele proclamou, sentindo um novo vigor. Os olhares ao redor eram de esperança e expectativa. A luta estava apenas começando, e no fundo havia uma certeza crescente de que tudo ficaria bem. E assim, com uma nova determinação, Álvaro virou-se para a multidão. Quem está comigo? Ele gritou. E enquanto algumas mãos se levantavam, ele soube que esse era o início de uma verdadeira revolução. A verdade estava à espreita, e ele estava pronto. Agora, antes que tudo isso seja esquecido, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a sua voz seja ouvida. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final fascinante. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Vamos juntos nessa jornada maravilhosa.